Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h mais 42 minutos. Um bom dia para você. Começa agora o seu Virtual News. A tecnologia sempre a serviço da informação. Um bom dia nesta quinta-feira ensolarada de inverno, 40 graus. Que loucura! Isso aí, né? Tá aí o El Ninho fazendo os estragos dele. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário. E um bom dia sempre especial a você que faz parte do Quarto Poder, que é a sociedade organizada. Por falar em Quarto Poder, precisa acordar mais, né? Já está bem latente, ainda está bem sonolento ainda. Precisamos dar uma agitada nesse Quarto Poder. 9h mais 43 minutos. Para você que nasceu nesse dia 24 de agosto, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre um feliz aniversário. Quinta-feira, participação de Priscila Pitica Lima, também participando conosco André Lima e nos controles, na parte operacional, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara, bom dia, Pitica, bom dia, André. Bom dia, Márcio, bom dia, Maria, bom dia, André. Estamos aqui, uma quinta-feira ensolarada, já tomamos aquele cafezinho sem açúcar e vamos embora. Na força? Não, hoje não está na força do ódio, hoje não. Não tem ódio, não. Não, né? esse é exclusivo da segunda-feira. Segunda-feira, André. Bom dia a todos que estão aí nos acompanhando, sejam todos bem-vindos, aproveite. Mais uma quinta-feira estou aqui e hoje trouxe minha esposa, Pitica, que tem feito a segunda-feira, né, amor? É isso aí. Poder fazer alguns comentários. Bom dia também, Maria Clara, por permitir que o nosso sistema funcione sem nenhum tipo de problema. E bom dia para você, Márcio Chaves. Bom dia, André. Bom dia para você. Bom dia. E vamos que vamos de notícias. Vamos hoje. Vamos conhecer as pautas hoje que a gente vai discutir aqui no Virtual News. Quero notícia boa, porque toda quinta-feira você costuma me me castigar, viu? Só tem notícia. Galera, não sou eu que te castigo. Eu saio daqui e falo, meu Deus do céu. Eu sou apenas um mensageiro, André. Eu sou só um mensageiro. Então tá difícil. Porta-voz. É isso aí. 9h44, vamos para as matérias do Virtual News desta quinta-feira. Principais notícias desse dia 24 de agosto de 2023. Avião do mercenário russo Yevgeny Prigozhin, meu russo tá ruim, tá? Tá bom. Parecia bem no radar até os últimos 30 segundos antes de cair. Acabouço fiscal acelera o equilíbrio das contas públicas, afirma Haddad. Mesmo da África, Haddad acompanha a tributação de fundos exclusivos. Haddad pede ao Congresso adiar discussão sobre desoneração da folha de pagamento. Ministro da Defesa pede nomes de militares que se reuniram com hacker. STJ define lista com indicações para 3 vagas no tribunal. Dólar cai para 4,85 no dia seguinte à aprovação do arcabouço fiscal. Brasil propõe garantir exportações para a Argentina em moeda chinesa. CCJ, rejeita mudança em projetos sobre funções do vice-presidente. Auditores fiscais da Cefaz São Paulo participaram da operação do Detran. Pátio de São Vicente oferece 153 vagas de emprego para esta quinta-feira. Essas são as pautas do Virtual News de hoje. Agora vamos para aquelas manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, águas residuais de meu Deus, agora é o japonês. Fukushima. Águas residuais de Fukushima lançadas no oceano, China proíbe todos os frutos do mar japoneses. É a matéria da Reuters. Jogou água lá, não come peixe mais. Zanin esclarece votos sobre injúria racial contra a comunidade LGBTQIA+. Ministro dos Transportes Renan Filho anuncia que o governo fará um leilão rodoviário por mês.
Isso aí quer dizer que é cada vez mais o pessoal vai estar pagando aí Um leilão rodoviário, você quer dizer de privatizar a rodovia? Por mês, atenção, o pessoal vai pagar pedágio, hein? MIDR coordena a primeira reunião do Conselho do Fundo de Desenvolvimento de Infraestrutura Regional Sustentável. Com caixa, o ministro Walter Valdez Góes tem 1 bilhão para 2023. Receita abre consulta para o 4º lote da restituição do imposto de renda. Polícia do Distrito Federal cumpre mandato de busca e apreensão contra Jair Renan Bolsonaro. Isso é matéria do G1. Aras tentou barrar inquérito após pedido de empresário, indicam mensagem. Está no UOL Notícias. Rotina de Mauro Cid na prisão. Tem corrida, banho de sol e escolta armada. Manchete de O Globo. Judiciário aumenta despesas de 1 bilhão com implantação do juiz de garantias, aprovado no STF por 10 votos a 1. O Fux votou contra, viu? Isso aí é a matéria do Jornal do Brasil. Fundo Social de São Paulo lança edital de cursos de qualificação gratuitos para prefeituras. Tarcísio, Zema e Ratinho Júnior, estrelas da oposição a Lula, se reúnem em São Paulo, matéria de Estadão. Eles se reuniram e se encontraram no evento do Santander. Onda de saques na Argentina aponta para a disputa presidencial tensa. E a China mostrou a Lula quem manda no BRICS, também matéria de Estadão. Qual delas? Todas elas, nenhuma delas, fiquem à vontade. Alguém acordou assustado hoje às 6 da manhã, hein? Toque, toque. Quem é? Será que levaram os videogames dele? Deve porque ter ele, a sido. profissão dele é essa, né? Ele é gamer, né? Gamer, o então. filho do Bolsonaro, né? O Renan, ele é gamer. Será que ele aprontou lá no Counter-Strike, hein, meu? Os caras bateram lá na porta dele 6 horas da manhã, hein? Tá lá, busca e apreensão, vai levar até o joystick. Perdeu o Nintendo 64. Essa notícia aí é engraçado porque também teve a outra notícia do Mauro Cid dizendo que ele tá praticando esporte, né? Academia e tal. A gente vê que o nosso sistema prisional misturado com o judiciário é meio bagunçado. Na outra notícia que você fala ali que o judiciário gastou 1,5 bilhão com o juízo de garantias. Vai gastar, previsão aí. Não, já gastou. Já gastou? Acho que vai gastar 1, foi aprovado, né, o juízo de garantias, né? Então, o juízo de garantia tem um pouco a ver com aquela audiência prévia. Sabe aquela audiência que eles têm feito? A pessoa, quando é presa, é levada para uma audiência. Tá me fugindo agora a palavra. Custódia. Audiência de custódia, isso. Que é na ideia é essa, né? Criar um juízo de garantia para pré-avaliar se aquele procedimento vai se tornar um inquérito policial ou não. Veja, esse custo, ou você tem ele agora, ou você vai ter com esse cara preso lá, porque vai ter que custear ele, né? Entendeu? Então, Mas já não existe audiência de custódia? Então, mas o juízo de garantia, provavelmente ele vai substituir a audiência de custódia, entendeu? Que é uma forma antes de começar o processo, ter uma audiência prévia com o juízo para ver se aquele delito é de grande ou pequena monta. Mas vai dar mais agilidade nisso, André? Ou não? Então, Márcio, aí a gente tem veja, do ponto de vista social e vulnerabilidade, aquele que cometeu o delito pela primeira vez, foi acometido pela sua situação, momento de desespero e tal, comete um erro, ele vai ter uma oportunidade de se recuperar antes de cair lá dentro, porque se cair lá dentro, meu amigo, para se recuperar é quase impossível. Então, para esse réu primário, eu vejo que é muito válido. A gente vê críticas aí dizendo que, prende, aí vai na audiência de custódia e solta. Prende, dá mais calma. Se o cara é um réu primário, ele merece ser ouvido, de repente, sei lá, tava no lugar errado, no momento errado. Beleza. Agora, para aquele aquele suspeito contumaz, né? Aquele suspeito contumaz, já é a primeira, a segunda, o cara tá passando pela sua terceira audiência de custódia, calma aí, meu. Pelo mesmo crime, pela mesma prática, aí já fica mais difícil. Mais complicado. Então, por isso que eu falo, a gente precisa equipar bem o nosso judiciário, também equipar bem os nossos agentes policiais, né? Civil, militar, federal, os de... que não é policial, os da detenção mesmo, que é os agentes penitenciários. Os agentes penitenciários,
para que a gente possa ter um sistema robusto, né? Precisamos melhorar, né? Mas 1 bilhão e 100 milhões, eu não sei. Porque, Márcio, se a gente tivesse acesso aos números, esse 1 bilhão você gasta lá na cadeia. Mas a questão é, eu já tenho uma estrutura que faz, eu preciso só adequar um pouco mais, né? Eu não entendo por que se eu já faço, por que eu vou ter que gastar mais no orçamento, né? Mudou o nome e pode dar uma agilidade mais na função. Porque mudou o nome, mas na prática, qual que é a diferença entre uma audiência de custódia e... Não, é a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa. O juízo de garantia é para que ele possa pré-julgar antes. Antes de virar um processo, papelada, número e tal, consegue fazer uma audiência. Isso tem muito nos Estados Unidos que a gente vê. É garantia de exercer a condição melhor para o réu, é a garantia de gastar menos o Estado, é a garantia de... Ocupar menos a máquina. Ocupar menos a máquina. Mas isso já não existe numa audiência de custódia? Então, mas com o juízo de garantia eles vão ampliar, né? Vão tornar mais profissional. Ou talvez mais ágil. Mais ágil. Não é questão de mais ágil. Veja, você estrutura. Você faz do jeito correto. Hoje a audiência de custódia é uma audiência para saber quem é fulano, o que faz, tá lá, tá bom. Quem é o juiz que está de plantão hoje? Vai lá, atende lá e tudo mais. Você vê que nos Estados Unidos tem umas audiências que a gente vê em muitos filmes que resolve no dia. Marcou a audiência, a pessoa vai lá, qual o teu delito? É tal. Tá, é um delito que pode ser reparado por meio de uma multa. Eu roubei cesta básica. Toma aqui, vai, paga a multa, vai embora. Ó, se voltar aqui, meu amigo. Tá entendendo? Pegar mais uma tem cesta, até roda. um programa de TV lá de um juiz que ele é bem famoso, porque ele é um cara muito bondoso, né? Exatamente. São nessas audiências mesmo. Ele converte a maioria. Às vezes ele mesmo dá um cheque, né? Porque lá nos Estados Unidos existem doações, né? Para esse tipo de juízo, quando a pessoa não tem culpa e não tem o recurso, o próprio juiz abre um pacotinho lá, dá o cheque e ele paga a multa. Entendeu? Porque é uma pessoa a menos presa, custando muito mais para o Estado. Justiça sendo feita. Exato. 9h53, mais alguma colocação aqui? Não, vocês viram que a Argentina está pegando fogo lá, tá? Esse negócio já tem quebra-quebra. E tem matéria aí do governo tentando fazer... Eu vi algumas imagens do sucessor daquele que foi morto, ele votando, a polícia chegando na urna com uma placa aquela placa que eles usam na roupa... Blindada. Uma placa, parece coisa de filme, como se estivesse fazendo uma parede. Isso. Aí o cara chegando, 2 policiais segurando assim, ó, como se fosse essa barreira aqui, ó. Tem um vídeo na internet, pro cara ir votar. É isso no Equador, né? Sim, no Equador. Desculpa. A Argentina tá tendo quebra-quebra. Quebra-quebra. Não, desculpa, confundi mesmo. Mas que eu vi essa imagem, eu achei chocante, porque... Na Argentina também o bicho tá pegando. É que pro mundo o pessoal considera a América do Sul quase tudo a mesma coisa. Tudo. Márcia, aí você observa o quão civilizado o brasileiro é em época de eleição, porque a gente tem total liberdade de votar em quem a gente quiser. As eleições brasileiras são seguras. É muito difícil você ouvir um caso desse, por exemplo, das pessoas se matando por conta de eleição. A gente aqui é um país muito democrático e as pessoas ainda reclamam demais, né, de barriga cheia. Não tem quebra-quebra. 9h55. Vamos às matérias, Maria Clara, do Virtual News. Avião do mercenário russo Yevgeny Prigozhin parecia bem no radar até os últimos 30 segundos. O jato executivo Legacy 600 da Embraer, que se acredita ter carregado o chefe mercenário da Wagner, Yevgeny Prigozhin, até a morte na quarta-feira, não mostrou sinais de problema até uma queda abrupta nos 30 segundos finais, de acordo com dados de rastreamento de voo. A Rosaviastia, agência de aviação da Rússia, disse que Prigozhin, que liderou o motim abortado em junho, era uma das 10 pessoas a bordo do avião abatido. Ele viajava de Moscou para Petersburgo quando caiu perto da vila de Kuzkenyo, na região de Tver, disse o Ministério de Situações... Eu estou chutando, porque aqui... Kuzkenyo, não é isso? Da informação da Rússia, é russo. É russo, rapaz. A emergência da Rússia. Terminamos isso aqui, maravilha. O que aconteceu? O jato, ele caiu de uma forma de ponta, nariz para baixo.
É como se tivesse sido uma falha mecânica ou se tivesse sido abatido, né? Sim, alguns dizem que ele pode ter sido atingido por um míssil terra-ar, mas ele caiu assim de forma muito, mas muito estranha, que foi tecnicamente de bico para o chão. Uma queda assim assombrosa. Tem os vídeos, não colocamos os vídeos aqui, mas tem os vídeos que realmente chamam a atenção. O cara do exército dos Wagner lá, né? O comandante dos Wagner. O cara que estava nesse avião 7 pessoas. 10 pessoas com ele. Eram 10? Eu tinha visto 7. E estava o número 1 e o número 2, tá? No comando. No comando? Estava o 1 e o 2 no comando. Então, supõe-se que o movimento, vou chamar de movimento Wagner, mas na verdade é um grupo mercenário, né? Que se auto-intitula Wagner. Não sei porquê, deve ser a abreviatura de alguma coisa, né? WAGRNER. E uma coisa que eu vi na notícia ontem é que esse mesmo cara, há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, ele já foi dado como morto. Todo mundo achou que ele tinha morrido e o cara ressurgiu. Então existem esperanças que ele, na verdade, não estivesse na aeronave, né? E que ele pode ressurgir. Ter forjado a própria morte novamente. Vamos colocar de Ou foi um atentado. Existe esperanças para um, existe dúvidas para outros? Porque é o seguinte, estava, como diz a notícia, estava no mesmo avião o número 1 e o número 2. É como se o presidente e o vice estivessem andando no avião. Isso não é costumaz, né? Isso não é. Não, imagina, você está querendo acabar com o movimento. Eu lembro quando o Trump matou lá, acho que foi algum do país muçulmano, árabe, que ele marcou um encontro com o cara e mandou um drone, né? Te encontro no aeroporto tal. Aí ele foi, mandou o drone e matou. Então não é prudente. Olha, gente, eu não estou defendendo nenhum tipo de movimento, não. Estamos comentando uma matéria pura e simples. A estratégia dos comandos, né? Exatamente. Viaja um, depois viaja outro. Mas eu falo assim, eu não faria isso. Não é isso. É que numa estratégia de comando, de instituição, governo, nunca se viaja o número 1 e o número 2 juntos. Tanto que o presidente e o vice você não os vê juntos, né? No mesmo avião. Eles quase não se encontram em locais públicos. O avião, o jato era da Embraer, né? O Legacy, né? E a Embraer, em nota, disse que está cumprindo as sanções contra a Rússia e não existia uma aproximação com essa questão da aeronave, embora... Era brasileira a aeronave? A Embraer, o Legacy. Não sabia. Tudo leva à observação, à possibilidade de, na verdade, ter sido alvejado. Vamos colocar assim. Ou sabotado, né, Márcio? Porque a gente fala da Rússia, tem aquela história dos espiões russos. Aquele envenenamento, aquela coisa toda. Né? Aquele negócio, o piloto deu aquela mordida na pílula lá, na pílula lá, no cianeto, será que Na filmagem, lógico, alguém pegou do celular ali filmando, você vê uma fumaça preta saindo de trás do avião, enquanto ele está indicando o rumo ao solo. Né? Márcio, eu não vi as imagens, eu vi só uma foto, mas eu não vi o vídeo. As imagens são de origem quê? É uma pessoa? É um popular que filmou alguém? Não, tá na Reuters, tá na Reuters. A Reuters não dá Porque a gente não pode esquecer que desde quando começou a guerra da Rússia e da Ucrânia, todas as mídias livres da Rússia foram expulsas, lembra? CNN, CBS não. CNN e acho que a Fox também tinha um sistema de informação lá, foi todo mundo expulso. Então as informações são eles que acabam liberando, né? Então vamos aguardar e ver o desenrolar. 10 horas, próxima matéria. Arcabouço fiscal acelera equilíbrio das contas públicas, afirma o ministro Haddad. A aprovação definitiva do arcabouço fiscal voltado na terça-feira à noite pela Câmara dos Deputados ajudará a acelerar o equilíbrio das contas públicas, disse ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em viagem à África do Sul, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para participar da reunião do BRICS, o ministro disse que as novas regras permitirão ao país crescer mais fortemente. O arcabouço fiscal caminha para o equilíbrio e a nossa tarefa é estabelecer o ritmo desse equilíbrio. Temos uma etapa pela frente que é de dar sequência ao arcabouço fiscal, com a lei orçamentária e as medidas que acompanham a lei orçamentária para fazer valer o objetivo de acelerar o passo em relação a esse equilíbrio, declarou Haddad.
Segundo o ministro, o novo arcabouço fiscal ajudará o país a recuperar a economia e melhorar a posição geopolítica. Esse equilíbrio das contas públicas vai permitir que o Brasil, na situação geopolítica que se encontra, possa fazer valer suas vantagens competitivas em relação aos demais países e possa acelerar a sua taxa de crescimento, que anda muito baixa há mais ou menos 10 anos, afirmou. O objetivo do Brasil tem que ser isso, crescer acima da média mundial e com sustentabilidade. Somos um país de renda per capita medida por paridade de poder de compra, ainda muito baixa na comparação com os países de igualdade potencial do Brasil, acrescentou. Obviamente eu respeito a fala do ministro, né? E assim, na economia, quanto mais concreto nós somos e menos narnianos, melhor. Né? Porque o teto de gasto é gastar mais do que arrecada, é gastar mais do que a previsão, não é investir mais. Né? Então eu vou ficar aqui, eu vou ficar aguardando, olhando para ver o que acontece. Mas assim, geopolítica, na verdade a gente está falando de assunto interno, de lição de casa, né? A gente está falando aí de lição de casa. Pitica? Olha, Márcio, desde que a gente respeite, né, as leis orçamentárias e faça tudo direitinho, todo posicionamento é válido, né? Então, espero que o Haddad continue aí fazendo esse trabalho, porque a gente está precisando. A gente vem aí de tempos trevosos econômicos, né, no país, e tem que trabalhar mesmo para poder equilibrar as contas, respeitar aí o teto, né? Porque quando você ultrapassa, é sinal que você não sabe o que você está fazendo, é o descontrole financeiro, né? E a gente não está numa época boa para ter esse descontrole, né? André. O arcabouço, como todo mundo sabe, ele vem para substituir a política anterior do teto de gastos. A gente é favorável ao teto de gastos, mas não da forma como eles estavam aplicando. Já falamos isso várias vezes. Eles criaram um teto, mas antes de passar do teto, eles encaixaram todos os penduricalhos que atendem às necessidades deles, aí daqui para cima não pode gastar. Essa é a crítica que qualquer pessoa racional deve fazer. Não se deve gastar mais do que arrecada. Óbvio isso, óbvio. O arcabouço, o que ele faz? Ele cria uma forma de flexibilização, onde o limite de investimentos é baseado naquilo que se arrecada. Só que aquilo que se arrecada é baseado numa previsão. Se eu provisionar que vou arrecadar 10 vezes mais, eu estou autorizando o governo a gastar 10 vezes mais. E é aí que todo mundo tem que tomar cuidado. Ele mesmo diz que nós estamos passando por um período de economia, baixos índices, né, de desenvolvimento, há 10 anos. 10 anos. Isso pega governo Bolsonaro, governo Michel Temer e o governo Dilma, tá? Que começou lá atrás e vem trazendo uma melhora bem pequenininha. Ainda veio a pandemia e acabou com tudo. Se eu fosse ele, voltava lá na Marola. Isso, lá na Marola, lá atrás. É só a Marolinha, voltar lá na Marolinha, lá que quase devastou. Ele não pode falar mais tempo, porque aí o presidente dele, né, não vai fazer isso, que ele tá jogando contra o próprio time. A gente entende, ele fala 10 anos, que é para poder dar uma previsão longínqua. O que o pessoal comentou foi assim, né? Poxa, mas encaixou algumas despesas, tirou outras. Tudo bem, eu vou tirar despesas que tecnicamente eu não posso deixar que elas sejam atingidas pelo teto de gastos. Tudo bem, gente, concordo, ok. Só que não dá para viver igual, vamos lembrar da Fraudei? Fraudei? Naquele momento, daquele movimento, Black Friday que vai tudo ter, Black Friday, que o pessoal subia tudo para chegar no preço igual. Sim. Estou subindo, estou aumentando o orçamento, estou superestimando o orçamento e já coloquei os tetos que eu quero gastar ali. Exatamente. E agora, se eu não alcançar? Aí vem a minha crítica, desculpa até interromper. Eu vou ter que pedir desculpa porque é minha mulher, né? Senão ela vai me bater em casa, né, amor? Desculpa. O que acontece é o seguinte, já bateu. Eu lembro que uma das críticas do próprio autor, do relator, era que os mecanismos de segurança, caso o governo não conseguisse cumprir as metas, estavam muito frouxas. Ou seja, se você gastar demais, foi mal, gastei mais. Gente, desculpa aí, foi mal. Errei. Cadê a responsabilidade fiscal daquele que faz o orçamento, que executa? Eu vou ver se eu consigo dar uma olhada, que aprovou ontem, né? Pelo Senado, né? Isso. Para ver se esses mecanismos... Aprovou pela Câmara ontem. Estava no Senado e voltou para a Câmara
Voltou para a Câmara? Para a Câmara, e a Câmara aprovou ontem. Então agora tem que dar uma olhada no sanção. texto, porque a crítica justamente era essa. Eu não sei se Lula vai sancionar da África. Ele manda um zap, sanciona, pronto, tá tudo certo. Tá tudo sancionado. O que eu- Não sei se o Alckmin pode sancionar, né? Não, porque eu acho que ele não passou, né? Ele- Ele tá ele- fora, mas ele passou o comando pro Alckmin. Opa, Alckmin é o presidente Passou? em exercício. Em exercício. Saiu das 4 linhas, tá fora do país. Mas aí não, né? Não é assim, né? Você Diz vai que é até- amigo, né? Deixar o amigo realizar o próprio sonho, né? Então. Você vai até onde eu quero, né? Tem carta branca, mas quem manda sou eu. Tem a carta, às vezes ela é branca, às vezes não. Às vezes ela vem borrada, vem... Você quer fazer alguma colocação aí? Então, vamos lá, siga lá, pelota. 10 horas mais 7 minutos, próxima matéria. Mesmo da África, Haddad hoje está dominando. Mesmo da África, Haddad acompanha a tributação de fundos exclusivos. Em relação à edição de uma medida provisória para tributar os fundos exclusivos de um projeto de lei para tributar as offshores, empresas de investimentos no exterior, Haddad disse ter acompanhado da África do Sul as negociações do secretário executivo da Fazenda, Dário Durigan, com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Com a mudança, o governo concordou que a tributação das offshores fosse retirada da medida provisória, que aumentou o salário mínimo para 1.320. O tema passará por um projeto de lei, uma troca da edição de outra MP para instituir a cobrança semestral dos impostos de renda sobre os rendimentos de fundos exclusivos, que deverá arrecadar cerca de 10 bilhões de reais por ano. Para Haddad, o acordo não afetou os planos do governo de elevar a arrecadação para cobrir a correção da tabela do imposto de renda e ajudar a gerar o déficit público em 2024. O nosso planejamento continua intacto, sem nenhuma mudança. Nós vamos mandar para o Congresso e, obviamente, ao juízo do Congresso. Nós vamos avançar nessa recomposição da base fiscal. Eu chamo de recomposição porque nós não estamos falando de aumento de carga tributária, explicou. Recomposição não, é composição, né? Eu estou cobrando agora, vai pagar o imposto. Déficit 2024. O déficit é... Que já tem aquele déficit de 1 bilhão e 800 milhões Não, dos déficit... carros, que já está para o ano que vem, que as empresas vão deduzir o imposto. Né? O déficit vai ter. O problema aí é o seguinte, Márcio. Quando você fala de offshore, fala de fundos exclusivos, você está falando de matéria alienígena para a maioria da população brasileira. Eu vou tentar resumir o que é isso. É um tipo de pessoa jurídica, uma empresa, da qual você administra ela lá de fora e tem uma tributação quase zero. Em outras palavras, é uma maneira de você pagar menos impostos, tá? Capital especulativo, um monte de coisa. Exatamente. Vamos lembrar de Eduardo Cunha. Lembra de Eduardo Cunha? Quando foi pego e tinha uma trust no nome dela, que ninguém sabia o que era uma trust. O que é uma trust? Trust do inglês na tradução significa verdadeiro, né? Não, acho que é trust, true é. True é verdade. True é verdade, trust eu não lembro agora. E quando ele foi pego, ele dizia o seguinte, que a trust estava no nome dele, mas ele não era o beneficiário final. Ou seja, ele era dono da empresa, que movimentava todo aquele dinheiro que passava por ali, mas o dinheiro não era dele. Ele usava uma expressão beneficiário final. Em 2018 para 2019, houve uma mudança na legislação do COAF, que diz o seguinte, até em atos lavrados em cartório, a pessoa tem que declarar que ela é o beneficiário final da empresa a qual ela representa. É uma redundância, se eu sou dono da empresa, o dinheiro entra para minha empresa, o beneficiário sou eu. Se eu disser que o beneficiário final é outra pessoa, eu estou assumindo a posição de laranja. Sim. Acerola. Então, quando você fala de tributar uma offshore, gente, é uma pessoa jurídica que trabalha lá fora, que provavelmente é uma empresa que trabalha com importação e exportação, né? E esses valores, os lucros, eles acabam indo de uma forma de tributação que não paga nada. A reforma tributária está aí e o maior medo das pessoas opulentas, né, que tem grana, era de que os fundos de investimentos também fossem tributados. Fundos de investimento e
planos previdenciários, que muita gente, os caras grandão, pega o dinheiro, põe no plano previdenciário, recebe um valor mensal e não paga nada. Então, Critica. eu tentei resumir, porque o assunto é meio chato mesmo, mas é isso. É a galera que tem grana, Que não quer pagar imposto. que não paga. Não paga e não é não que não quer quer, Você não está dando paga. uma pedalada. Não paga, porque é uma previsão legal, né? Para esse tipo de atividade, você não é tributado. E é Tá, isso que o governo quer, é o governo regra quer do tributar jogo. eles. Sim. Critica. Aí você vê o pequeno empreendedor aqui trabalhando, se lascando. Você não pode colocar uma placa na porta do seu estabelecimento, por exemplo, você está começando, que vem aí uma multa para você, né? Da cobra placa, imposto. isso. Você vai lá, abre seu MEI, você não pode receber mais tanto no Pix, porque senão você vai ter que pagar mais. E aí você vê esse povo todo mandando dinheiro lá para fora, não pagando imposto. Então é difícil ser brasileiro às vezes, né, Márcio? Brasileiro não é para amador, não. Não é. 10 horas mais 2 minutos. Só lembrando uma coisa: a arrecadação está sendo colocada, está sendo feita essa arrecadação de imposto, está se tributando algo que é correto, tem que ser tributado. Sim. A única ressalva que eu faço é que esse dinheiro demorou até demais para ser tributado e o que o dinheiro vem agora, e não para ser investido, e sim para tapar buraco. Isso que é o pior. E isso é né? perigoso, né? A gente não sabe o tamanho do buraco. É, Né? e você vai só É. tapando buraco. Você, em vez de um dinheiro que você poderia investir, ó, isso aqui é o plus da arrecadação, estamos Então. aumentando essa arrecadação, não. Eu estou pegando e. Mas isso aqui é para tapar um buraco. essa é a dessa. crítica que a gente fala. Movimentos sociais dizem, temos que taxar os ricos, temos que instituir o imposto sobre grandes fortunas. Temos. Mas se for para tu pegar dinheiro, para tapar buraco de ingerência, incompetência, aí não dá, né? Então, Não adianta. O buraco não define, tem fundo. manda o dinheiro para as Tanto que direto. achei a próxima matéria que você colocou aí tem a ver com a desoneração da folha de pagamento. Yes! É a próxima já? Acredito que sim. É, que a gente eu li aqui, eu acho que é. Nós estamos com Haddad. 10 horas mais 13 minutos, vamos à próxima matéria. Haddad pede ao Congresso adiar a discussão sobre desoneração da folha de pagamento. O ministro pediu que o Congresso espere até dezembro, quando deverá estar aprovada a primeira fase da reforma tributária para discutir a renovação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Segundo Haddad, o projeto previsto para ser votado na próxima semana é inconstitucional e precisa ser remodelado. A reforma previdenciária, justificou Haddad, impediu a renovação de incentivos fiscais que tenham impactado sobre a arrecadação do Instituto Nacional de Seguro Social e INSS, sem especificar a fonte de recursos que compensem as medidas. Temos um problema aí e pediu tempo para tentar resolver da melhor maneira possível, disse ele. André. Manda, amor. Eu falei da desoneração da folha de pagamento, eu não lembrava se era exatamente a próxima matéria, mas caiu certinho, né? Certinho. Sim. O que é desonerar a folha de pagamento? Todo mundo sabe que quando você paga um funcionário, existe aquele desconto na folha que vai para o INSS, descontado na fonte do próprio funcionário. E além disso, o empresário, empregador também faz um complemento. Essa desoneração é do empresário. Se eu não me engano, o normal é pagar 20% e eles diminuem para 2%, 3%, alguma coisa assim. Isso é legal, isso é muito ótimo, mas é sempre os mesmos setores que eles fazem a desoneração. É um setor que não pega essa desoneração e reverte em contratação nova, de novos empregos, e os preços não caem, Sim. entendeu? Então, Márcio e Priscila, não, amor, né? Tem que falar amor, senão eu vou apanhar. Viu, amor? Hoje ele Só tá falar- que deixa eu tal, hoje fazer ele só tá uma que tal. participação. Só uma Vamos, interrupção tá ouvindo? aqui. Eu ia até dar uma folhinha, um caderninho para Petit, que anotando ali o ponto positivo e negativo, mas não precisa, ela já está aqui anotando no celular. Já. É, Então, deixa ele. cuida bem, meu bem, porque senão. Depois quem sofre sou eu. Voltando então para essa questão da desoneração da Então, folha. quando você Perdeu pega- até o raciocínio agora. Não, quando você faz a desoneração na folha, nós tivemos isso no primeiro governo Lula, no segundo governo Lula, e a coisa escancarou no governo Dilma, né? Eu lembro que o Lula, quando estava preso, ele falou sobre isso. Ele dizia que no governo dele eles fizeram em torno de 50 ou foi 70 milhões de desonerações. A Dilma, ela subiu isso para quase 500 milhões.
Ou seja, você tira o dinheiro para saúde, educação, segurança, investimento, infraestrutura, sob o pretexto de que a empresa não vai demitir para garantir os empregos. Mas não houve aumento de emprego, porque o desemprego disparou com 14 milhões, se eu não me engano. E as empresas, na verdade, o que ela faz? Quando você tem um empregador que não está indo bem, ela reduz a margem de lucro. Para ela não mexer na margem de lucro, ela manda o funcionário embora. É muita maldade isso. Manda o funcionário embora porque tá ruim, tá mal. Mas a margem de lucro se permanece do mesmo tamanho. Com a desoneração, ele tira esse valor que deveria recolher para o imposto para poder reverter para o cidadão comum e complementa a margem de lucro dele. Então tá tranquilo, né? Aí reduz a produção do comércio, aí manda mais um funcionário embora. Reduz outro, manda embora, até o momento que quebra. Que foi isso que aconteceu de 2015 para 2016. Então, a desoneração de folha de pagamento, ela precisa ser muito bem feita, porque você favorece apenas um setor e esquece de que o dinheiro não está circulando. O dinheiro precisa circular e ser tributado. Desoneração da folha, nós estamos falando de imposto. O imposto que um salário que é pago para o trabalhador, dependendo da empresa, ela paga quase o mesmo valor para o governo. O governo é um sócio. Sim. Que não entra com nada, e só faz retirada. Ô Márcia, a gente... Isso tudo para ir para o sistema, para o INSS, para ir para o governo, tudo isso. É um pouco de exagero dizer que um funcionário custa 2, tá? É um pouco de exagero. Se for no Simples, custa 10%, mas se não for no Simples, você paga. Chega no máximo 30%. 1,5, não custa 2, mas 1,5 custa. Não, um terço, tá? Custa um terço, mais ou menos. É que com a nossa carga tributária e um sistema tão louco, como já falamos aqui, o empresário, para ele não correr o risco de ficar devendo o imposto e ser multado, ele acaba sempre recolhendo para cima, ele arredonda para cima. E nesse arredondar para cima, ele repassa para o consumidor. E o preço dos produtos são mais altos. Depois nós vamos fazer esse cálculo aqui do salário aí, que dá mais de 30%. O governo morde com vontade. É porque você tem desconto de INSS, PIS, CONFINS, Paraná, você paga, puxa para cá e vai para lá, e tem o sistema S, tem um monte de coisa aí. Mas é um dinheiro que deveria estar indo direto para o trabalhador, para que ele mesmo possa fazer a sua gestão. E não vai. Ele não vai. Isso acaba aumentando o mercado informal, né, Márcio? A pessoa hoje em dia ela prefere contratar aí avulso, sem registro, só naquele acordo, né? Por quê? Por conta dos impostos. Quantos brasileiros estão à margem, né? Sim. Da empregabilidade, das regras da CLT. E ainda mais vindo aí da pandemia, né, Márcio? Muita gente foi demitida, muita gente foi mandada embora, porque muito comércio quebrou, porque não tinha como manter na pandemia. Quem não se reinventou na pandemia quebrou. Então, o mercado informal hoje está muito maior justamente por conta disso também. É muito difícil manter funcionário. E por falar em folha de pagamento, lembra que o governo fez parcelamento da folha para o pessoal na pandemia? O pessoal parcelou, mas está pagando. Agora tem que pagar a atual e a parcela daquela lá. Pois é. É o preço da pandemia. 10h19, próxima matéria. Ministro da Defesa pede nomes de militares que se reuniram com hackers. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou ontem em Brasília que enviou ofício ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para pedir os nomes dos militares das Forças Armadas que teriam se reunido com o hacker Walter Delgatti Neto. A informação foi dada após Múcio se reunir com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Segundo o depoimento do Delgatti, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, o encontro com os servidores da defesa tinha por objetivo a elaboração do relatório das Forças Armadas sobre a segurança nas urnas eletrônicas e a obtenção de informações sobre o código-fonte do equipamento. A intenção era usar o documento para questionar a integridade do sistema brasileiro de votação. Aos parlamentares, o hacker disse que orientou os militares responsáveis por produzir o documento entregue no dia 9 de novembro de 2022. Olha só o que as palavras do Delgatti estão reverberando. É claro, parabéns para o ministro da Defesa que não está prevaricando. Já deu um passo à frente, falou, opa, está na minha área, meu pessoal, quem foi? E como se reuniram com o hacker? O hacker está dando consultoria? É isso?
o hacker da consultoria para a equipe da defesa. Então, Márcio. Que situação nós estamos, meu absurdo. Deus. Alô, pessoal do videogame, olha, fica esperto que É um podem ser circo. contratados. Olha como que Não é. assim, não nessa formalidade, né? Não, Márcio, então, a gente tem que olhar. Eu vejo essas notícias, eu tomo muito cuidado para não ser mal interpretado. Vamos lá. Primeiro, o ministro da Defesa quer que o STF consiga uma lista de militares que se reuniram com o Delgatti. Tá. Do que foi no depoimento da Então, CPI. Vamos lá. Essa reunião, ela foi uma reunião formal que tem registrado? Não. Eu acho que não. Tá? Eu acho que os militares, por mais loucos que sejam, eles não iam fazer uma reunião com um hacker sob algum pretexto. Claro, não ia constar lá, vamos se reunir para tentar fraudar a urna Uma eletrônica. ata, não tem uma ata. Não vai ter uma ata. Então isso aí, para mim, eu chamo de espetaculoso. Espetaculoso. Segundo, é baseado na declaração do Delgatti, que é o hacker, que no dia que esteve lá prestando depoimento, só respondeu perguntas de determinados deputados. Aqueles deputados que eram contrários, que são contrários ao governo. Para estes, ele respondeu todas. Para os demais, ele disse: prefiro ficar calado. Eu não entendi. Vou Ele me manter. respondeu a oposição ao Lula ou respondeu a situação do Lula? A situação, ele só situação. respondeu a situação. Estou falando o governo atual, mas é a situação. Então, os deputados que são favoráveis ao governo atual, todos foram respondidos. Ninguém ficou sem resposta. Aí o cara falou o que quis. E quando foi confrontado com outras informações da galerinha da oposição, ele permaneceu calado. Ele utilizou o seu direito constitucional de não produzir prova contra si. Beleza, bacana. Então, colocado esses pontos, a gente precisa entender que é o depoimento dado por um criminoso, condenado por ações irregulares de invasão, ele é um hacker declarado. Não é uma delação premiada. Não. Foi um depoimento. Não, Foi é um depoimento de um criminoso, tá? Então a gente tem que entender que o cara tá lá, ele vai querer sair de qualquer jeito. Aí você vai somando as condutas dele, vê que ele tá politizando a coisa. Beleza, a CPMI é um ato político. CPI, CPMI. Mas a gente não pode ficar tão vendido nas declarações do cara. Por outro lado, quero deixar bem claro que eu confio nas urnas, tá? Eu não acredito que pode ter havido tentativa de manipular a opinião pública para ficar contra as urnas, pode ter havido, como também houve opinião pública contrária para favorecer determinado candidato. Mas veja, se aparecer uma ata de reunião onde os militares e o hacker se reuniram para poder falar sobre um plano de sabotar as eleições, tem que colocar todo mundo na cadeia. Mas antes tem que dar uma surra de cinta, porque são muito idiotas. Mas óbvio que não vai ter essa ata, não vai ter. Mas ele deve ter alguma prova, Márcio, porque o que está acontecendo é muito sério. Ele sabe que isso vai mudar a vida dele para sempre. Ele vai ser preso, ele vai ser achincalhado publicamente, como já deve estar sendo. Vai ficar sem conexão. Tanto um lado quanto o outro, entendeu? Ele Não vai tem acabar que nem conexão aquele no maior X. hacker do mundo que ficou preso, que não podia ter nenhuma máquina de escrever dentro da cela. Kevin Mitnick é considerado o maior hacker do mundo. Ele não pode ter acesso a um telefone Ele tem que de trabalhar- botão. Ele não pode, Ele tem porque que ele trabalhar consegue. com máquina de escrever. Papel e tá? caneta nega. Então, assim, eu acredito que ele deva ter alguma prova, sim, porque ele faz acusações gravíssimas, né? Diante aí de uma CPI, CPMI aí. Eu acho que ele... E sabe o que é engraçado? Desculpa cortar, mas é engraçado porque a gente tem que resgatar a memória para não ser induzido a erro. O Grindelwald lá, eu nunca consigo produzir. Grindelwald. É Glenn Grindelwald. Grindelwald, que eu confundo com o cara do Harry Potter lá. O Grindelwald. Ele tá quase igual o cara, que ele tem que desabaratar daqui e aparecer ali. Não, mas o Glyn falou que não confie no Delgatti. As declarações dele não são confiáveis. Olha que coisa louca, gente. Que coisa doida. O cara da Vaza Jato que utilizou alguns arquivos por meio de um hacker está dizendo para o hacker não ser levado em consideração.
A situação toda começou na questão das urnas, está rolando isso, agora está envolvendo os militares, está envolvendo toda uma situação muito mais profunda. E assim, se houve uma reunião, mesmo que tenha sido uma reunião não oficial e em local oficial, pode ser tido como conspiração. Se não esteve no local oficial, mas esteve em um outro local, pode ser uma conspiração. Sim. Mas, gente, aí, Márcio, hoje tem meios de se descobrir isso, viu? Ó, tem câmera, isso aqui, tem ó. tudo. Não, na câmera não, ó. Localização de celular, hoje em dia você consegue identificar a hora que a pessoa estava num determinado local, gente. Isso a inteligência brasileira. A inteligência brasileira é especialista em fazer isso. Mas é o hacker que está do outro lado. A inteligência brasileira chamou o hacker para fazer de acordo com o hacker. Se ele indica a lista de militares, dá para saber se os militares estavam lá. E vamos combinar que esse hacker aí foi indicação da Zambelli, que não é um AIS de inteligência também, né, gente? Mas aí que tá. Sei lá, hein, meu? Ele, de acordo com as declarações, ele já vem participando de governos. Sim. De governos, não é governo, é governo. Sim. Exato, Então é um hacker já conhecido de governos. Hoje, ó, eu tô saindo e tô deixando o hacker aí. Ó, eu tô chegando, vou usar o hacker ali. Sim. Gente, é muito sério. Se ele não conseguir provar, se ele provar, cadeia para ele também, porque estava junto da conspiração. Se ele não conseguir provar, cadeia para ele também, porque tá errado. Agora. Que ele tentou, né? O ministro está fazendo o correto. Opa. Sim, tem que intimar. Quem é? Falou da minha casa? Deixa eu ver quem está dentro disso aí. Vamos isso aí, tá certíssimo. É isso aí. É por isso que eu falei, as declarações dele tem que ser muito bem ponderadas, tá? Porque o cara tá lá, tá? Vai começar a ficar pequeno para ele. Ele vai começar a soltar tudo. Vai perder as conexões. Que solte todo mundo. Vai ficar sem internet. Todo mundo não. Que prenda todo mundo e que ele delate todo mundo, pra gente saber quem é carro no meio. Sem dó, cara. Não tem proteção, não. Cometeu assim, irregularidade, tem que ir pra cadeia. Tá ficando sem internet, tá ficando sentado, sem pois notebook, vai ficar feio. 10h28, próxima matéria. STJ define lista de indicações para 3 vagas no tribunal. O Superior Tribunal de Justiça definiu nesta quinta-feira, 2 listas de candidatos para 3 vagas de ministro do tribunal. As sugestões dos nomes para compor o STJ serão enviadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de tornar-se os escolhidos, deverão passar por sabatina no Senado. A primeira lista é composta pelos desembargadores federais Carlos Vieira von Admeck, José Afrânio Vilela, Elton Martinez Carvalho Leme e Teodoro Silva Santos. A segunda lista é formada por 3 nomes da advocacia. A mais votados foram os advogados Luiz Cláudio Auleman, Daniela Teixeira e Otávio Luiz Rodrigues. As vagas para o tribunal foram abertas após o falecimento do ministro Paulo de Tarso Sanseverino e as aposentadorias dos ministros Jorge Mussi e Félix Fischer. Não há prazo para Lula decidir sobre as indicações. Nenhum nome de mulher na lista do juiz. Aí na lista dos advogados tem uma. Mas nos 3 nomes do STJ para as indicações não tem nenhum nome de mulher. Não tem nenhuma mulher na lista. Sim, né? E o que o atual presidente trabalhou muito, né, na última campanha dele, antes de ser eleito, é de que ele traria muito mais mulheres aí, né, para compor o judiciário, para compor o governo, né? Ele colocou o papel da primeira-dama aí bem em destaque também, dizendo que ia ser bem atuante. Vamos ver, né? Tá precisando realmente aí de mais mulheres, né? Tá lá, e não tem na lista. Tem só uma advogada na lista, que é do 5º Constitucional, que vem... O problema também, claro, deveria ser mulher, lógico. Mas o problema é que essas listas tríplices que eles criam, ela não tem nenhuma regulamentação para ser cumprida, entendeu? É só uma indicação. O órgão tal indica, a outro órgão de categoria de classe indica, e quem define é o presidente da República, que pode pegar qualquer um, né? E é essa a nossa crítica, porque os tribunais superiores, como o STJ, o STF, TSE, o Tribunal de Justiça Militar também superior, eles são indicações políticas a cargo técnico. Calma. Primeiro era uma indicação política do cargo maior, que é o presidente, para então ele ocupar. Aí você faz com que você cumpre a Constituição dizendo que os órgãos interessados de categoria devem indicar listas para que o presidente escolha. Mas ele não é obrigado a escolher daquela lista. Obrigatoriamente a seguir a ordem da lista. Entendeu? Ou os nomes da lista. É uma
Ele escolhe geralmente quem está mais alinhado com ele, Sempre, né? sempre assim. É o presidente. sempre quem está mais alinhado com ele. Se quem está no nome na lista não está alinhado, não vai ter chance. Não vai ter chance. E ficou aí sem mulheres na lista. Eu chamo a atenção para isso. Quer comentar alguma Mas coisa? ele pode surpreender a gente, quem sabe aí, né, Márcio? Já que ele não é obrigado a seguir, né? Quem sabe ele puxa a Daniela esperar, lá de baixo, né? Vamos esperar isso, né? Surpreenda-nos. 10h31, próxima matéria. Dólar cai para 4,85 no dia seguinte à aprovação do arcabouço fiscal. A Bolsa de Valores subiu 1,7 e fechou no maior nível de suas 2 semanas. No dia seguinte à aprovação definitiva do arcabouço fiscal, o mercado financeiro teve um dia de euforia. O dólar teve forte queda e fechou no menor valor em 22 dias. A Bolsa de Valores teve alta expressiva e atingiu o maior patamar em 2 semanas. O dólar comercial encerrou a quarta-feira vendido a $4,85 com queda de 0,085, 1,73. A divisa operou em baixa durante todo o dia e fechou próximo dos níveis mínimos da sessão. A moeda norte-americana está no menor valor desde 2 de agosto, quando tinha fechado em 4,80. Com o desempenho de hoje, a divisa acumulada é alta de 2,64 em agosto, mas cai 8,05 em 2023. No mercado de ações, o dia também teve ganhos. O índice Bovespa da B3 fechou aos 118,135 pontos, com um avanço de 1,7%. Em alta pelo segundo dia seguido, o indicador está no maior nível desde o último dia 10. Ações de petroleiras, mineradoras, bancos e empresas de energia foram o destaque. Tanto fatores internos como externos influenciaram no mercado. No Brasil, o mercado reagiu positivamente à aprovação do arcabouço fiscal. A expectativa é que o fim da votação destrave a agenda econômica do governo do Congresso. No exterior, o dólar também caiu com divulgação de dados que mostram o menor crescimento de empresas desde fevereiro. Os números reduzem as chances de o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, elevar os juros antes do fim do ano. A piadinha é que aumentou porque o Lula está na África. Aumentou o quê? O dólar caiu porque o Lula está na África. Opa! Ele podia ficar um pouquinho mais lá. Fica lá, não volta mais não, fica por aí mesmo, vai. Fica lá. Bom, gente, reflexo com certeza, né? Mas nós estamos muito cedo ainda, né? Ainda falta o orçamento chegar lá ainda, mas já é uma... tem um arcabouço já aprovado, tem uma regra aprovada. Não é das melhores, mas tem uma regra. Isso aí, baixa mais dólar, baixa mais para eu esvaziar bem o meu carrinho da Shopee. Então, porque agora eles estão taxando aí acima de $50, né? Então não tá mais legal. Não, pode baixar mais para a gente esvaziar o carrinho da Shopee aí. Olha que comentário interessante que ela fez. Você, quando vê o dólar baixando, para nós consumidores, a gente fica feliz, porque, de certa forma, os preços tendem a cair. Mas o mercado reage negativamente porque vai sofrer uma concorrência de produtos vindos do exterior. Aí eles dizem que perdem competitividade e por isso o preço deles fica alto. Aí quando o dólar aumenta, eles dizem que o produto está caro porque o nosso boi, nosso gado, ele come trigo importado. E por outro lado você vê que o que motivou essa queda no dólar foi a aprovação do arcabouço fiscal. Que nós estamos preocupados se isso aí não vai ser um calabouço fiscal. Então, cara, eu converso muito com alguns amigos, né? A gente pondera diversas críticas, mas eu sempre penso que aquilo que for bom para o país, que traga uma economia, né, pujante, que as pessoas retomem o seu crédito, que não haja de novo aquela bolha especulatória imobiliária ou de veículos comprados em 72, 84 prestações, a juros lá perder de vista, é muito bom, entendeu? Que o dólar caia mais, que o arcabouço dê certo, né? E que o nosso pãozinho não suba porque o trigo tá mais caro, porque o boi come não sei o quê. O pão tá caro, hein? Misericórdia, hein? Tem gente que fala assim, né? Pô, que bom, o dólar caiu. Para quem exporta, fala, caramba, o dólar caiu. É um prejuízo para quem exporta. Não é só para quem exporta, é para o mercado interno. Sim, para quem porque você vai concorrer com um produto lá de fora. E para o mercado interno, caramba, agora tem mais concorrência aqui. Quer dizer,
É complicado isso. Todos é esses complicado. dados, você estava falando ali de bolsa, de alta, de pontuação. Cara, eu vou ser sincero para você, eu não entendo disso aí. Porque essa pontuação é baseada num monte de índices que quando a pontuação tá alta é bom, quando a pontuação tá baixa. Eu acho que é o número de transações feitas no dia que geram essa pontuação. Mas para a maioria da população, cara, isso não significa nada. A maioria da população, O povo a quer maioria da saber população se não no investe na mercado dá bolsa. pra Vai comprar baixar. carne, Só dá pra olha pra comprar sua arroz. própria bolsa. É isso não mesmo. é. Ela falou, a gente É. quer saber se no mercado a Vou gente vai conseguir. poder fazer uma compra justa, né? Sim. Não injusta, uma compra satisfatória para a nossa família a um preço justo. Quando agora vai melhorar com a importação do leite, né? O leite está vindo de fora também, né? O leite em pó está vindo de fora. Então deve baixar um pouquinho o preço do leite em pó. Então, aí a gente já falou semana passada, A né? exportação do leite também vai cair. A exportação do trigo deve reduzir. O mercado interno começa a ser interessante. Sim. Quando o dólar cai, o mercado interno passa a ser o pessoal começa a olhar para isso também. E barateia no supermercado, né? Vamos aguardar. Não, é o contrário. Não, quando você tem... Quando o dólar sobe, o mercado interno passa a ser interessante. Não, quando o dólar sobe, exportar é interessante. Ah, sim, então, por isso que eu falo, o mercado interno que dos deixa de produtores ser nacionais. interessante. Não. Exatamente, desculpa. Deixa de ser Porque interessante. o cara prefere vender lá Vender pra lá fora pra fora ser pra mais vender em caro. dólar. Ô, E se pelo amor de abastece Deus. aqui, o preço sobe. Pessoal, vamos à próxima. Mas Pitica quer falar alguma coisa a respeito desse Não, eu tá só vendo, quero que barateie mesmo, caia bastante o dólar para eu esvaziar meus carrinhos aí nos sites que estão tudo lá cheinho, entendeu? E o leite em pó também que baixa, Tá lá, porque tá só caríssimo. reservado, né? Falta. Tá, meu carrinho tá assim, ó. Meu carrinho tá assim. 10h37. Vamos à próxima matéria. Tá vendo que na quinta-feira tu me judia, né? Tu só traz paulada. Mas tudo bem. Vamos, sigamos. Próxima matéria. Brasil propõe garantir exportações para a Argentina em moeda chinesa. Com a escassez de dólares e numa crise econômica severa, a Argentina poderá pagar pela compra de produtos do Brasil em yuan, a moeda chinesa, disse ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governo brasileiro fez a proposta ao país vizinho durante a reunião da cúpula do BRICS e aguarda a resposta. A princípio, explicou Haddad, a Argentina pagaria as compras dos produtos do Brasil em yuan e a filial do Banco do Brasil em Londres converteria a moeda chinesa em reais, antes de remeter os valores aos exportadores brasileiros. Por estar em caráter de teste, as conversões inicialmente estariam limitadas entre 100 milhões ou 140 milhões de dólares. De acordo com Haddad, a operação aumentaria a segurança dos exportadores brasileiros que estão receosos de levar calote de empresas do país vizinho. Segundo o ministro, tanto o Tesouro Nacional como o Banco do Brasil concordaram com o mecanismo proposto. Atualmente, o comércio entre o Brasil e a Argentina é feito em dólares. Em janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Alberto Fernandes, da Argentina, discutiram a possível criação de uma moeda comum entre os países para intermediar o comércio regional. Outra frente de negociação envolve a inclusão da Argentina como sócio no novo Banco de Desenvolvimento, o INDB, também conhecido como Banco do BRICS. Atualmente, o Uruguai está em negociações para ser incluído na instituição financeira que financia projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento. Não é necessário ser membro do BRICS para fazer parte do banco, que, além de 5 países do bloco, Brasil, Rússia, Índia, China e América do Sul, conta com Bangladesh, Egito e Emirados Árabes Unidos na composição. África do Sul, né? Eu coloquei América do Sul? Você falou América. África do Sul na composição. Bom, ele fala em yuan e aí passou os valores em dólar. Ele já começa mal. Eu não né? entendi o sentido disso. Não, você Tá vê como... criando- Eu, sinceramente, não entendi. Está querendo receber em yuan lá fora. Não é bem isso. Eu não estou entendendo. O que eu estou entendendo é o seguinte: como é que a Argentina vai pagar? Porque o problema não é se é em dólares Esse é o ponto. ou se a China está financiando isso. Sim. Se é em Esse é o dólares ponto. ou a China está financiando Não, o isso. problema aí é o seguinte, Márcio, imagine que nós somos 2 países e eu produzo no meu país essa caneca com recursos próprios, sem precisar importar ou exportar nada.
Então eu posso determinar o preço desse produto e escolher a forma que você vai me pagar. Se tu quiser me pagar em cafezinho, em abraço, tapinha nas costas, é o suficiente para mim. Né? É para poder fazer a propaganda do canal. Viu, gente? Acessa o portal. Então, quando você diz aí que o Brasil quer porque quer ajudar a Argentina. Poxa, legal, muito nobre. Toma cuidado para a dívida deles, o descontrole político e financeiro não venha para cá. Você viu que na matéria aí, os próprios prestadores de serviços, comerciantes, estão com receio de vender para a Argentina com medo de tomar calote. Sim. Tá? Então, é isso que tem que buscar um equilíbrio. A Argentina não quer pagar em dólar, mas o nosso produto que nós vamos vender para eles nos custa em dólar. Se nos custa em dólar, a gente tem que repassar o valor. Agora, se nos custa em real, a gente cria dessa moeda comum, né? Como eu te falei, eu te vendo uma caneca e você me paga em tapinha nas costas. Até a gente entende criar uma moeda comum. Já está sendo criada uma moeda comum, tentando criar uma moeda comum lá no BRICS. Porque o pessoal já disse que não. Aí agora tenta criar um banco e uma moeda comum aqui. E aí agora eu vendo para você e recebo lá na Europa em Ian. E aí, porque a intenção é fazer com que o Ian cresça a ponto de fazer frente ao euro e o dólar. Isso. Entendeu? E aí a Argentina, que está numa situação dificílima, quer dizer, a questão é, você vai me pagar como? O Brasil fica parecendo aquele pai que fica passando a mão na cabeça, né? Do filho que apronta, estoura o cartão de crédito. E não tem dinheiro no banco para fazer, Agora ela matou. É a mesma coisa quando aconteceu com o BNDES lá atrás, que o BNDES emprestava juros de 3% para ajudar o desenvolvimento dos países amigos, mas pegava no mercado interno dos bancos privados a 10%. Sabe aquela máxima que eu falo, vou comprar por 5 e vender por 10, poder ter lucro? O Brasil fazia diferente. Ele comprava por 10 para vender por 5. Só para ajudar o amiguinho. Para ajudar o amigo. E ficamos com o rombo. Fazendo um acordo com a Argentina e o quebra-quebra agora antes das eleições. Quer dizer, o país está passando por um momento eleitoral. Espera. É o correto. Você espera a situação se estabilizar para ver quem será o presidente. Eu tenho muitos amigos que estão indo viajar para a Argentina aproveitando essa queda, né, da moeda. O pessoal está fazendo passeios incríveis, comendo picanha argentina lá, gente, por 30, 40 reais, assim, num restaurante chiquérrimo. E depois dizem que se preocupam com a vulnerabilidade social. Cai nessa. Teve um indivíduo que encontrou uma maleta com 75 mil dólares no lixo. Ele virou milionário. Sim. Milionário. Você vê, 75 mil dólares. Pô, dá ajuda pra caramba. Pô, deve ter comprado vários imóveis, alugou tudo. Então, não vira milionário, mas... Pô, já é uma graninha. Eles vão lá converter, né? O pessoal chega lá porque tem muito estabelecimento que não aceita cartão lá, né? Então você tem que converter lá, tem os postos, né, no meio da cidade para você vender lá, trocar dólar, real e tal. O pessoal sai de pacote, é dinheiro de pacote, assim. Marcos, eu tenho uma amiga que chegava assim, ela pegava os pacotes de dinheiro assim, enfiava na bolsa, porque é assim. Você vai pagar uma conta, é uma resma desse tamanho de nota, assim, ó, muita coisa, é defasagem muito grande. Sim. 10h44, próxima matéria. Comissão de Constituição e Justiça rejeita mudança em projeto sobre função do vice-presidente. A CCJ rejeitou ontem a emenda que diminuiu as atribuições do vice-presidente que diminui a atribuição do vice-presidente da República dispostas no projeto de lei complementar PL 21 de 2019. A emenda 3 de plenário do senador Jacques Wagner retirava da proposta a previsão de que o vice-presidente teria competência de exercer outras atribuições que lhe forem designadas pelo presidente da República. Como um voto contrário do relator senador Jorge Cajuru, acatado pelo colegiado, a matéria seguiria seu trâmite no plenário. Segundo Cajuru, a função do vice-presidente deve ser mantida no projeto para evitar lacuna na lei e uma possível judicialização da questão. O vice-presidente da República permanecerá podendo exercer funções atribuídas que lhe forem designadas pelo presidente da República, ainda que não estejam previstas expressamente na lei, pois tal possibilidade decorre do sistema presidencialista e da própria Constituição Federal. A permanência da competência no projeto evitará que a matéria seja eventualmente judicializada,
o que transferiria para o Poder Judiciário a decisão que deve ficar no âmbito do Poder Legislativo, defendeu Cajuru. O argumento de Wagner se baseava na proteção do cargo do vice-presidente, que não deveria ter suas funções comparadas à de ministro de Estado. Não é correto considerar que o artigo 79 da Constituição Federal, que trata da função do vice-presidente da República, permita atribuir também o status de ministros do Estado como auxiliar do presidente para toda e qualquer tarefa. O fato de não ser o vice-presidente demissível ad nutum ou a qualquer tempo e o peso político de sua atuação não recomendam que haja tais possibilidades de paralelismo, incentivando pretensões espúrias que possam vulnerar as instituições, disse Wagner em sua justificativa sobre a emenda. Jacques Wagner concordou com a minha discordância, o relator Cajuru. As informações são da agência Senado. As atribuições do vice-presidente já estão constitucionalmente garantidas, né? E essas mudanças aí, afinal de contas, o Alckmin assumiu o cargo de ministro. O Márcio, quando agregou o cargo de ministro. Quando o presidente era o Mourão lá, esqueci, o general vice-presidente. Mourão. O Mourão, esqueci o primeiro nome dele. Já havia uma discussão muito grande de qual é a função do vice-presidente. Isso vem lá de trás, né? O vice, ele é muito preterido, ele acaba ficando de lado porque as funções dele, apesar de estarem previstas constitucionalmente, elas não são bem definidas. A função dele é substituir o presidente quando este não puder atuar. Ponto final. Então ele é um reserva, né, de certa forma. Aonde o presidente não puder ir, eu mando o meu vice, que vai me representar. Ele não tem o poder de decisão, porque quem está na ativa sou eu. Mas ele me representa e é a pessoa mais próxima que eu tenho para me poder passar as informações. Isso é no papel. Na prática a coisa é outra, né? Os grupos se reúnem com o intuito de capitanear mais apoio político, né? Então tem um grupo A, um grupo B, um é vice do outro, poder juntar tudo e a gente vencer a eleição. Na prática acontece isso. Você criar atribuições para o vice-presidente, como o Jacques Wagner pontuou bem, e também o Cajuru, apesar deles, viu, que concorda com a minha discordância, né? Então eles concordam e discordam ao mesmo tempo. Ele quer dizer o seguinte, que se você der atribuições fora, você está criando um outro poder de mando. E aí... Entendeu? E vai criar divergência pra caramba. Quem manda mais? O presidente ou o vice? Dependendo do assunto, se cair na pasta que for atribuída ao vice-presidente, quem tem o poder é o vice-presidente. Tá errado. Quem tem que mandar é o titular, é o presidente. Então, o que poderia fazer era melhor, né, delimitar, melhor delinear quais são as funções do vice. Mas a gente já sabe, Márcio, é substituir o titular. Simples assim. Num país melhor, numa composição melhor, nós já tivemos isso no Brasil, né? Deveria ter eleição para vice. Não ter na chapa, ser eleição para vice, ou então o segundo colocado automaticamente é o vice. Você já pensou Lula presidente e Jair Bolsonaro vice? Jair Bolsonaro vice. Não, você é louco. E no passado, Bolsonaro vice Haddad, para com isso. Não, mas por que não? Dilma Aécio Neves, olha que loucura. Fernando Henrique Lula. Então, aí o pessoal ia observar mais o segundo colocado. Aécio, Alckmin, olha que... Não. Lula e Serra, depois Lula e Alckmin, Lula, Dilma e Aécio. Show, hein? Só fera, hein? Não, ia ter lá o Collor e Lula. Collor e Lula. Você já imaginou que composição? Seria um espetáculo, né? Não, força política. Eu acho que esse formato, Márcio. Mas ou então uma eleição específica para vice-presidente. Mas aí dentro de uma composição do que se você criar uma eleição específica, você vai criar essa disputa de poder, que é o que eles estão apontando. Pô, mas eu também fui eleito pelo voto popular. Onde está a soberania do voto? Eu também tenho voz aqui. Também trouxe voto para esse projeto, né? Então. Ele traz voto. Mas se ele for eleito, aí fica... Pô, peraí, os votos dos meus eleitores não vão ter valor? Aí entra a situação da legitimidade do cargo do vice. Exatamente. Sim. Deixa de ser só uma figura, né? Porque é uma figura. Acaba sendo uma figura. Não tem o poder de mando, não tem, como diz o pessoal aqui em Cubatão, não tem a tinta na caneta, né? Não tem. Mesmo sendo vice-presidente, vice-governador ou vice-prefeito.
Sim. Né? Fica ali de figura. É por isso que muitos deles essa samambaia no canto. Não, muitos deles acabam solicitando ao presidente, governador ou prefeito uma pasta para que ele possa atuar, né? Ele tem uma equipe própria, ele possa colocar as ideias dele. Vira colaborar de funcionário, verdade, né, com vira a funcionário gestão. do outro, vira funcionário do outro. Porque o próprio o prefeito, ele já tem o seu secretário de governo, o seu chefe de gabinete, que se torna, acho que, a pessoa de maior confiança dele. Eu não posso ir, eu mando o meu assessor político direto. Deveria mandar o vice. Sim. Mas na prática não é isso que acontece. Porque o vice ele quer, não quer. Bom, deixa eu falar. O vice quer ser titular, né? Já pensou? Vamos votar no vice, eleição para vice. 10 horas e 51 minutos, ou então aquela do segundo lugar se torna vice. Que acho que é pior, né? Louco. Pior. 10 e 51, próxima matéria. Formação de educadores deve incluir proteção à criança, aprova o Senado. O plenário do Senado aprovou ontem um projeto de lei que inclui a proteção dos direitos da criança e adolescente na formação de profissionais da educação. O texto também insere entre os princípios de atendimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, a identificação de maus tratos, de negligência e de violência sexual praticados contra os menores de 18 anos. De autoria da deputada federal Benedita da Silva, e relatado pela senadora Tereza Leitão, a matéria, o PL 5.016/2019, segue agora para a sanção da Presidência da República. Formação para o profissional da área de educação, né, ter conhecimento e abrangência sobre as questões que falam, né, sobre a criança e o adolescente, os estatutos, os direitos, né. Isso é muito bacana, muito legal, muito bom. Mas cadê as escolas? Cadê a segurança? Cadê a condição do SUS de atendimento? Cadê os psicólogos? Cadê a estrutura? Sim. Cadê? É exigido muito do profissional Coloca de ela educação. nas costas do profissional, coloca na costa do governo, obriga a fazer o que tem que estar no papel que não é feito. Sim. Moradia, emprego, educação, saúde, habitação, tá lá. E aí, cadê? Bom, você que trabalha na escola, você tem essas responsabilidades. Tá, mas eu vou falar para quem? Quem é o médico que vai atender quando estiver aqui? Cadê a estrutura? Não tem estrutura. É isso mesmo. Ô, Márcio, eu sigo uma página no Facebook há muitos anos. O nome dela é A Sociedade Cala, a Escola Fala, que é uma página de relatos anônimos, né, de professores, de situações que acontecem no dia a dia dentro da sala de aula com crianças. Gente, são assim, depoimentos estarrecedores. Tá? O educador dentro da sala de aula, ele tem uma importância muito grande porque, às vezes, ele passa mais tempo com a criança do que os próprios pais, porque o pessoal trabalha, tem pai que trabalha e estuda, tem mãe que trabalha e estuda, aí ou fica um pouquinho com a avó, ou fica um pouquinho com alguém tomando conta, e aí os professores, quem está dentro da sala de aula, acaba ficando mais tempo com a criança do que a própria família. E você não vê um professor hoje em dia só se formando ali, fiz faculdade, vou ser professor, vou dar aula. Não, o professor está sempre procurando uma especialização, ele está sempre estudando, ele está sempre reformulando a forma com que ele ensina. E é legal, muito importante. Só que quem dá essa estrutura para o professor? Não adianta, você realmente falou, não adianta. Acontece um relato, por exemplo, de o que acontece muito, vamos dizer aí, de abusos, né? Que às vezes a primeira pessoa que identifica e descobre é o professor, porque como convive todo dia, sabe que teve uma mudança de comportamento ali, né, na criança. E vai relatar para quem? A escola está preparada para lidar com esse tipo de atitude? Então não adianta só exigir do profissional que está dentro da sala de aula se o entorno não está ali no mesmo nível, né, Márcio? Perfeito. André? Não tenho nem o que acrescentar. A única coisa que eu falo é que o nosso plano pedagógico há muitos anos precisa passar por uma atualização, principalmente por causa do advento, né, da tecnologia. E a gente começar a ensinar nas escolas esses assuntos contemporâneos, né? A realidade do ser humano atual. Lá atrás a população era 1/4 do que existe hoje, né? A população mundial. Hoje nós estamos batendo quase 8 bilhões, sabe? Então são outras necessidades. A gente precisa melhorar e avançar. E claro, discutir esse tipo de coisa. Não adianta você dar uma atribuição nova para o professor, o diretor, o educador de modo geral, e você não der condições. Fala, a partir de agora você vai ter que incluir no teu plano pedagógico aí a aula de TIA, né, que é o transtorno de aspecto autista, né? Peraí, ele tem que passar por um treinamento, ele tem que entender isso, como é que funciona.
Então, foi muito bem pontuado, né? Não adianta você aprovar lá e não dar condições. Isso a gente faz críticas também da Lei Maria da Penha, né? A gente fala isso, que a Lei Maria da Penha foi um instrumento muito bem elaborado, ele é muito necessário, mas na prática ele peca, porque a mulher que né, acaba sendo acometida por uma operação da violência de um Zé Mané. Não vou até retirar, não é Zé Mané, porque vão falar que todo Zé não é isso. O indivíduo, capacidade. Ela acaba indo na delegacia, faz o depoimento, faz a denúncia e depois tem que voltar para casa para conviver com ele. Na semana passada você falou de um projeto que estão auxílio emergencial. Auxílio emergencial para as vítimas da Lei Maria da Penha. Para sair de casa, para pagar aluguel, para fazer. Então esse é um exemplo de que você tem que criar a lei, mas criar também os mecanismos para que essa lei seja cumprida no seu máximo de eficiência. Porque senão, meu amigo, é só mais uma lei para a gente ficar embolando aí. Aí vem um outro presidente, aí pega a mesma lei e refaz, e vai renomeando, e na prática não acontece. 10h57, próxima matéria. Auditores fiscais da Cefaz São Paulo participam da operação do Detran. Auditores fiscais da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo participaram da operação Estampadora, realizada em São José do Rio Preto ontem, quarta-feira. A força-tarefa, encabeçada pelo Detran, fiscalizou 12 empresas estampadoras de placa Mercosul. Participaram da ação 10 auditores da Delegação Regional Tributário, DRT8, de Rio Preto, do Departamento Estadual de Trânsito. Foram 27 agentes fiscalizadores participantes. A operação estampadora já passou por outras cidades, São Paulo e São José dos Campos. Na semana passada, tendo resultado no bloqueio de mais de 200 estampadoras presenciadas pela autarquia em todo o estado. O bloqueio ocorreu porque as empresas participavam de esquema ilícito de obtenção de códigos de autorização de estampagem de placas Mercosul sem o devido pagamento de taxas ao erário. As taxas a serem pagas ao erário é de 0,85 UFESP, equivalentes a R$ 29,12 por cada R$ 29,02 por cada placa a ser estampada, que não eram recolhidas, causando o descredenciamento da empresa após um período. Entretanto, os responsáveis abriram uma nova empresa com um novo CNPJ e continuavam a operar irregularmente junto ao Detran São Paulo. Estima-se que tenham sido abertas mais de 15 empresas diferentes sucessivamente que agiam na mesma forma. Durante o trabalho de Rio Preto, os auditores da Cefaz verificaram a consistência do cadastro do contribuinte, incluindo a identificação da empresa e a atividade econômica realizada, a regularidade do endereço e a confirmação do quadro societário. Estão sendo realizados cruzamentos de dados com o Detran para verificação do cumprimento da obrigação de emissão dos documentos fiscais relativos às operações de comercialização das placas, uma vez que as estampadoras devem comunicar ao Detran sobre todo o fornecimento de placas aos cidadãos. Na hipótese de constatação de divergência não esclarecidas pelas empresas, ocorrerá a lavratura do auto de infração. Uma ação da fiscalização do governo, Detran, Cefaz, essa ação de fiscalização é a arrecadação, o pessoal não está pagando, está burlando para conseguir autorização para estar o código para estar imprimindo as placas do Mercosul. Então você está. Não é que as placas acabam sendo ilegais? Não, a ação é legal, a placa é legal? Boa pergunta. Como é que... Muito boa pergunta. Vou emplacar ali, não, o cara não tem autorizado. Não, o cara está burlando lá, não está pagando. A gente não sabe exatamente o que é que dá a validade para a placa, né? Se é o código, se é o lacre, apesar que tem que ser lacrado, então passa pelo Detran de qualquer forma. Mas esse é um problema sistêmico, né? O lacre ele é retirado no Detran, não é? Ele é feito no Detran. Ele é feito no Detran. O lacrador, com sentido, né? Mas as placas chegam pro Detran, chega para casa? Não. A placa, você emplaca o veículo ou lá no Detran. Você encomenda a placa. Isso, você encomenda a placa. Pelo Detran. Não, você... Pelo despachante, na verdade, você encomenda direto para a empresa, tá? Empresa, O despachante é alguém que facilita, que intermedia. E a empresa a empresa manda fabricar a placa e a colocação ela é feita no veículo, que pode ser numa empresa especializada como essas ou no Detran. Então, quando é uma empresa que tem um giro muito grande, o Detran, o que ele faz? Ele manda um funcionário e ele sai lacrando o dia inteiro, entendeu?
O negócio é lacrar. O negócio é É lacrar. lacra as placas, tá, gente? É engraçado, né? O Detran tem um lacrador oficial. Mas a gente é um país que sempre arruma um jeitinho de burlar alguma coisa, né? Parece que o brasileiro tem um prazer, né? Tem jeito, ele de sente, burlar, né? Ó, Tem um prazer. Vou buscar um jeitinho de dar um nó nisso aqui. De não ganhar, pagar. de ganhar. E não Eu é quero só sempre pela, ganhar. pela diversão, não. É para não pagar imposto. Pra não pagar imposto, eu, né? eu vejo que é o contrário. Não é para não pagar imposto, eu não tô cometendo uma... É só para tirar uma ondinha, ó, esse aqui eu vou gastar com uma caixinha de Qualificar o cerveja, Vou né? me dar bem aqui hoje. Para desqualificar o sistema. Márcio, lá no cartório a gente passa por uma correição anual, onde o juiz vem até o cartório e verifica todas as guias recolhidas dos atos praticados. Essa ação que eles estão promovendo aí deve ser sazonal, né? Tipo, vamos lá fazer agora. Eu acho que o negócio pipocou e estou fazendo. Então, isso deveria ser intensificado a cada 3 meses, a cada 4 meses, para poder você fiscalizar. Porque se você fizer isso a cada 4 meses, você consegue identificar as empresas que estão trocando de CNPJ. Mais de 200, se eu não me engano, vou falar na matéria. Então... Mas então é que tá, nem Márcio. Não, é mais tão de difícil. 200 na irregularidade. E ainda tem a questão de que não é tão difícil você abrir um CNPJ, né? Que a Exato. coisa mais fácil do Mas mundo é fácil. é você abrir um CNPJ. E dá Você o código, cria um- imprime, placa. Marcelo, você cria um controle Pagou? com a empresa, com o funcionário que faz a lacração, né? Que vai lacrar porque tem um lacrezinho. E com a empresa que fornece o lacre, que a gente não sabe quem é. De repente é a mesma empresa que fornece a placa, sei lá. Tá. Né? Porque É, estamos porque- falando de um fabricante, tá? É, Uma porque indústria assim, que fabrica. O que libera. Eu posso imprimir, eu tenho os códigos para imprimir, então eu estou liberado para comercializar. Aí eu estou comercializando. Eu não estou recolhendo imposto, mas então você está comercializando, não está recolhendo imposto, como que. Aí eu estou burlando isso. Isso tudo gerando placa. Vamos ver os desdobramentos disso, como vai ficar. A matéria não falou que os carros deveriam voltar para serem emplacados novamente, né? Então, paga o imposto, vamos ver quem fica. É. Vamos aguardar. Você emplacou o teu no Mercosul? Não, o meu não. O meu ainda é a placa antiga. Cara, eu vou falar pra você. A placa Mercosul, apesar dela ter sido mais bonita, tem lá um QR Code, né? Ela avançou. A questão da... Acho que até a tinta utilizada evita que tenha macetezinho de quando bater o radar, né? Acho que ela não clareia toda. Ela tem um mecanismo assim. Mas, bicho, eu acho que foi um retrocesso terem tirado o município da placa. Acho que vai voltar os municípios. Deve Eu voltar, acho que isso deveria voltar, cara, porque ajuda numa questão de segurança. Identificação. Entendeu? A né? identificação facilita mais. 11h03, próxima matéria. Pátio de São Vicente oferece 153 vagas de emprego para esta quinta-feira. O posto de atendimento ao trabalhador, o Pátio da cidade de São Vicente, oferece nesta quinta-feira 79 oportunidades de empregos em diferentes segmentos profissionais. O atendimento é sempre na segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, de forma presencial, nas unidades da área insular, na Avenida Presidente Wilson, 1126, no Itararé, ou na área continental, Avenida Ulisses Guimarães, 1330, no Jardim Rio Branco. É necessário que o candidato leve RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Para quem quer mais agilidade, é possível acessar as vagas disponíveis pelo aplicativo Cine Fácil em celulares com sistema Android ou por meio do cadastro do portal do Ministério do Trabalho, Emprega Brasil, por meio do link empregabrasil.mte.gov.br. Vamos às vagas. São 40 vagas de atendente de lanchonete, 40 vagas de operador de telemarketing, 10 vagas de instalador de equipamentos de comunicação, 8 vagas de cozinheiro geral, 8 vagas de técnico de carnes e derivados, 6 vagas de arrumadeira de hotel, 5 vagas de supervisor de vendas de serviços, 3 vagas de encanador, 3 vagas de oficial de manutenção, 3 vagas de pedreiro, 3 vagas de pintor de obras, 2 vagas de ajudante de obras, 2 vagas de carpinteiro, 2 vagas de cartazeiro, 2 vagas de encanador, 2 vagas de encarregado de manutenção, 2 vagas de moldador de plástico por injeção, 2 vagas de pesquisador de preços, 2 vagas de serralheiro, 1 vaga de auxiliar administrativo, 1 vaga de balconista, 1 vaga de carpinteiro, 1 vaga de eletricista, 1 vaga de inspetor de qualidade, 1 vaga de motorista de caminhão, 1 vaga de serralheiro, 1 vaga de técnico de edificações. São essas as vagas disponíveis no Pátio de São Vicente. Então, para você que está fora do mercado de trabalho, quer voltar a trabalhar, ou para você que quer ingressar no mercado de trabalho, está aí a oportunidade. Dá um pulinho lá no Pátio de São Vicente, ou então entre pelo site, pelo aplicativo ou pelo site do Emprega Brasil e acesse, né? Se cadastre lá,
vá verificar a oportunidade de você voltar ao mercado de trabalho, voltar a estar trabalhando aí carteira assinada, né? E também para quem está em busca de emprego aí a possibilidade. 153 vagas pode ser a sua oportunidade de conseguir aí o tão sonhado emprego e você que está aguardando, né? Isso aí, boa sorte, pessoal. Boa sorte. É uma pergunta, por que o Pátio de Cubatão não te manda essas informações? Não tem? Não sei dizer, não sei então? dizer, porque nós recebemos aqui, o Pátio manda pra gente, a gente já sai, já coloca E à aqui disposição. não, né? Cubatão, oh, meu Deus, tem que melhorar muito. 11 horas mais 6 minutos, temos mais matéria, Maria Clara. Encerramos as matérias de hoje. TPC, que tem, Pitica, algumas Ah, eu colocações. quero falar sobre duas coisinhas aqui. Vou até tirar meu óculos aqui para ler o trecho da matéria aqui que eu separei aqui. Saiu na Metrópolis, eu vi logo cedo e aí eu fiquei pensando aqui, com todo respeito, deputado do PL sugere lei que garanta respeito aos ex-presidentes. Gente, com todo respeito, meu amigo, vai se catar, vai trabalhar, vagabundo. Vai, pelo amor de Deus, trabalhar para a nação, para o povo que te elegeu, meu irmão. Vai cuidar do povo que volta, vai atrás de fazer projeto para a saúde, para a educação que está precisando, entendeu? Para geração de emprego, que não é simples. Na minha opinião, Márcio, já está pronto o projeto. Com todo respeito, vai carpir um lote, meu amigo. PT, saudações. Meu Deus, tá faltando serviço para esse povo. E a outra questão é mais ligada a Cubatão, né, gente? Ontem eu acabei ouvindo aí um trecho, né, de uma entrevista do secretário municipal aqui de assistência social, né? Ele comemorando o grande número de entregas de cesta básica na cidade, o aumento de número de unidades do CRAS, de pessoas atendidas, né, pela assistência social e pelo CRAS. E eu queria dizer que isso é horrível, gente. Que comemoração pavorosa, tá? A gente não tem que comemorar que as pessoas estão precisando do Estado. Pelo contrário, a ideia de um governo igualitário, de um governo justo, de um governo sério, é que as pessoas precisem cada vez menos do Estado. A gente não pode comemorar a pobreza. Por quê? Se aumentou o número de cesta básica, de pessoas no CAD único, de pessoas precisando ir até um CRAS para ter a dignidade da sua vida, isso significa que a pobreza está aumentando, que a miserabilidade está aumentando. Isso não é uma coisa para se comemorar. Para mim foi de extremo mau gosto. Tá? Eu não quero ninguém comemorando porque está ganhando cesta básica. Pelo contrário, eu quero as pessoas comemorando porque elas estão com um emprego digno, que elas estão conseguindo pagar suas contas, que elas têm uma saúde de qualidade, que elas têm uma educação de qualidade para o seu filho. E assim, é alarmante. As pessoas têm que começar a prestar atenção nisso, tá, gente? Nesse assistencialismo excessivo. E qual que é o motivo e o que está por trás ali do resultado final disso. Gente, pelo amor de Deus, para de comemorar a miserabilidade da população, que isso é feio, isso é errado. As pessoas têm que entender que a gente tem que conseguir, o governo ele tem que dar ferramenta para a gente conseguir caminhar com as próprias pernas, tá? E não depender cada vez mais dele. Então eu queria deixar aqui a minha indignação com a fala deste secretário, tá? Que foi horrível para mim, horrível. Eu não posso, eu não me acho no direito de comemorar, Márcio, que as pessoas estão precisando de auxílio, de cesta básica, porque é muito triste você não conseguir prover a sua casa, prover a sua família. E isso não é motivo de comemoração. André? Não, eu não tenho nem o que falar, bicho. Veja, é por isso que a gente é crítico. Não é, ela sabe sim. É por isso que a gente é crítico. A população precisa, sim, vamos ajudar. Mas não é para comemorar quando aumenta a rede de atendimento. Não é para isso. Se está aumentando a rede de atendimento, está precisando entregar mais, tem alguma coisa errada. E temos que corrigir. Vou fazer um paralelo. É porque assim, é uma função dificílima. Eu vou fazer um paralelo aqui. Uma funerária. Aumentou o volume de serviço na funerária, estou contratando mais gente. Estão morrendo mais pessoas. Com certeza. Então, o aumento do seu serviço,
se deve à fragilidade de um outro, de uma situação que não traz nenhum prazer, que não traz nenhum ato satisfatório. Então, é mais ou menos assim. Se você está numa pasta onde, na verdade, o trabalho da pasta é cuidar das pessoas que estão em vulnerabilidade, em dificuldade, quanto mais você cuidar, de quanto mais pessoas você vai ter que melhorar a vida delas, porque não é ad eterno. Então essas declarações elas têm que ser muito bem pensadas. Aumentar o número de assistência não é um motivo para comemorar. Ah, sim, mas eu estou atendendo as pessoas. Se você tem um conhecimento, um estudo de que há uma maior vulnerabilidade, você vai aumentar esse atendimento e, paralelo a isso, vai desenvolver uma ação para que esse número reduza a curto prazo. Sim. Agora, de fato, realmente é errado comemorar. Vou comemorar, estou entregando mais cesta básica. É lamentável, né? Lamentável. É lamentável. Não sei se foi uma declaração infeliz, mas tem que ter responsabilidade por aquilo que fala. Sim, com certeza. É uma situação, é o que eu falei. Vai comemorar, não dá, né? Mas, quando Porque a gente- estamos trabalhando, estamos observando, estou estarrecido com a questão do aumento da necessidade de entrega de cesta básica. É uma outra forma de você falar que você está Sim. entregando mais. Não estou satisfeito com esse aumento. Não, Olha, conseguimos entregar. Quer dizer, A gente que pensa numa política pública, Márcio, a gente quer que chegue o dia que ninguém precise mais de uma cesta básica. aí o pessoal vai falar, pô, mas você está falando de semântica. Não estou falando de semântica, Não, eu falo não. de entendimento. É, Quando você consegue entender, a sua semântica muda. Se você não tem entendimento, a sua semântica ela não existe. A sua declaração ela vai expressar realmente a forma que você pensa. Com certeza. Ele teria que explicar para nós o aumento dessa demanda, né? O aumento. E o que está sendo feito paralelamente? Eu lembro quando isso é, cara, uma das coisas assim, não é boas, eu sempre me corrijo antes de falar a respeito disso. Uma das coisas positivas, ao mesmo tempo negativa que a pandemia nos trouxe, foram os dados a respeito da nossa população. Tá? A pandemia nos permitiu saber, primeiro, que nós tínhamos 50 milhões, ou eram 45 milhões, vou arredondar para baixo, 40 milhões de invisíveis, pessoas que viviam à margem, lembra que não tinha CPF, que a gente só descobriu porque teve que ampliar o atendimento do auxílio emergencial, vulgo, barra Bolsa Família, né? Sim. Então, esses dados nos permitiram saber que a nossa população, nós temos pessoas de mais idade, menos idade, mais obesa, com pressão arterial, com todo tipo de comorbidade que você possa imaginar. Então, esses dados têm que vir para a gente. A gente tem que aprender a entender isso. Outra coisa, não faz muito tempo que saiu uma divulgação do aumento da mortalidade infantil na cidade. Algumas pessoas, amigos, vieram me procurar, porque sabe que eu gosto dos números e tal. E falou assim, André, aumentou, mas cara, eu peguei dos últimos 15 anos e não é que aumentou, ele fez assim, ó, pô, eu não tô entendendo o número, então assim, ele aumentou, mas ainda tá mais baixo do que 3 anos atrás. Mas é um aumento. Não, é um aumento. Aí ele olhou para mim, pô, cara, eu sinceramente eu não tô entendendo esses números. Eu falei, ó, bicho, eu vou te dizer, até 2020, quando nós fizemos o auxílio, a gente tinha dados baseados no IBGE que fazia as pesquisas conforme as pessoas respondem, né? Tem gente que não deixa, o IBGE bate na porta e você não deixa entrar. Quantas pessoas tem? Tem 15, tem 20, tem 10, isso aqui. Acaba para não deixar entrar, né? Não é que tá mentindo, é para não deixar entrar. Com a pandemia não, os números mudaram. Eu falei para ele, olha, eu tenho na minha visão que os números para trás sempre estiveram deficitários, tanto para cima quanto para baixo. Então a gente precisa levar em consideração de 2020 para frente, porque agora nós temos os números. Aumentou o número de inscritos no CAD único, que é aquele cadastro único que provê Bolsa Família, as outras ações do governo via Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Vale Gás, né? Vale Gás, Vale Alimento, tudo. Então, eu acho que de 2019 para cá, a gente tem que começar a olhar os números com muito mais cuidado. Porque se ele anunciou que aumentou o número de 10 mil atendidos para 17 mil, poxa, foi isso, né? 10 para 17, né? Foi algo parecido assim. Mais ou menos esses números. Eu sei que tem um acréscimo muito grande que chama a atenção.
Então a gente precisa estudar para saber onde estão as deficiências, para poder tentar sanar, porque a gente não vê o número das pessoas que deixaram de receber. Ninguém nunca fala pra gente, no momento difícil da minha vida eu tive que receber Bolsa Família durante 2 anos e hoje eu não preciso mais. A gente não vê esses números, porque ninguém divulga, né? Ele só vai aumentando e as pessoas comemorando. Não, gente, tá errado. A gente tem que começar a comemorar quando o atendimento se estabilizar em números e a gente vê que tá havendo uma troca, uma alternância de pessoas. A pessoa entra aqui e o outro sai aqui. Então, saber por que aumentou esse número, né? O que está acontecendo? Por que aumentou e o que fazer para diminuir? Sim, e tem a questão também, não só dessa distribuição de cesta básica, a exploração de imagem do pobre, isso né? É pior demais. Na rede social, gente, isso é de extremo mau gosto. Mexe com a cabeça das pessoas, com a autoestima das pessoas, tá? Você dá uma cesta básica e tem que fotografar aquilo, sabe? Para usar politicamente, isso é horroroso. Isso é de um nível baixíssimo de sapatear na cabeça da população, tá? Infelizmente, quem realmente precisa tem que se submeter a esse tipo de coisa, porque precisa, né? Então, a minha avó sempre me ensinou, né, que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. É bíblico, né? isso, né? Isso. Então, o que a mão direita faz coisa é positivo. feia, coisa feia. Eu venho registrar também aqui a minha indignação com isso, do povo que fica explorando os pobres, os miseráveis, para a rede social, para sair de legalzão na rede social, de salvador da pátria. Isso é horroroso, tá? 11 horas mais 17 minutos. O TPC tem 2 matérias bacanas lá, que uma é do Dr. Luiz Felipe da Guarda, que é o nosso especialista em saúde, sobre colesterol alto, tá? São umas dicas importantes. Ele sempre faz de maneira bem sucinta para entender qual é a questão do problema. E o passeio ciclístico, né? O Bora Pedalar, isso aí é do colesterol alto. E o passeio ciclístico, Bora Pedalar, vai ser dia 3 de setembro, que tinha sido adiado. Vem cá, então tem muita coisa no dia 3, né? Tem banana, tem passeio, tá tudo no dia 3. Você acorda cedo, vai pedalar, aí termina, vai pra festa da banana. Uma banana. Potássio, depois do passeio. Será que vão distribuir, Márcio? Antigamente tinha isso, hein? Mas já estão dando banana pro povo. Então, banana... Vai chegar no palco, gente, 1 minuto, hein? Ai, Jesus. Oh, meu Deus. Pessoal, a gente faz isso só por um momento de descontração. A gente está sempre preocupado com as pautas da cidade, também, né, estado e o Brasil, até do mundo, né, que a gente comenta sobre tudo. Mas tem algumas coisas que indignam demais, né? Essa prática desde a Roma antiga do pão e circo, né? Isso é muito triste mesmo de lamentar. Mas o povo tem que comemorar, resgatar a sua autoestima de tradição, de pertencimento, né? Falar, tá, gente, a festa não é pra isso, já foi isso lá atrás. Cria o honorável prêmio, ou banana. Vamos criar o prêmio banana. Tem que resgatar aí o pertencimento. Gente, em primeiro lugar, a festa da banana, ela não foi criada para resgatar pertencimento de nada, tá? Eu era moradora da Vila Nova. A festa da banana foi criada para comemorar o aniversário do bairro Vila Nova. Sim. 22 de março. Pronto, é isso. Aí vai fazer em setembro. Pra quê? Vamos juntar a virtual e o TPC. Sim. E vamos fazer o prêmio banana. E tem inclusive um motivo para ser, né? Festa da banana, porque a Vila Nova, como todo mundo sabe, era um bananal, tá? E o dia da banana, a festa da banana foi criada para comemorar o aniversário do bairro Vila Nova, e é da banana, porque a Vila Nova era um grande bananal. Então, assim, tem esse negócio de resgate, de pertencimento, isso é papinho furado, entendeu? Pro pessoal fazer o pão e circo mesmo. Mas já adianto que eu vou estar lá na festa da banana, porque eu gosto de festas populares. Eu vou estar lá. Você vai ser pedalar e vai pra lá, não? Não, pedalar não gosto de andar de bicicleta, não, Márcio. Eu não sou muito boa de andar de bicicleta, não. Eu não sou muito... Tá. Vai só esses esportes, assim, eu não sou muito de coordenação motora, eu não sou muito boa, não. Então eu não vou, não. Então, tá lá no TPC, a Maria Clara já mostrou aqui pra gente. Vamos cuidar da saúde, pedalar faz bem. Comer banana também é bom pra quem tem atividade física, é potássio. E Márcio, mais uma coisa sobre a cidade. Ontem eu estive na reunião do Conselho de Segurança. Assim, é uma pena que a população não participe.
Tem alguns pontos positivos, porque o novo presidente, que é o Edgar, até mandar um abraço para ele, ele está realizando as reuniões na parte da noite, né? Eu não lembro se os outros também faziam isso. Isso é bacana, porque permite você trabalhar o dia e a noite vai lá. E participa o secretário de segurança ou um representante dele, um representante da Polícia Militar e um da Polícia Civil. E eles dão um panorama bacana de como está acontecendo. E as reclamações com relação à segurança, né? Fora de horário comum, como à noite. Estão reclamando por que a Guarda Civil não está circulando de madrugada, né? Porque os roubos parece que estão acontecendo de madrugada. E também o telefone 153, parece que tem, eu não sei se é devido à demanda, mas ele tem uma dificuldade, ainda continuam reclamando. Tanto que ontem a gente estava lá e o seu Joaquim, o pai do Cezinha, Sim. tava lá, até mandar um abraço, Cezinha, abraço pra tu também, meu irmão. Ele tava comigo, a gente fez um teste na hora. Eu falei, liga aí que eu vou filmar o senhor. Ele ligou e deu ocupado. Aí antes de eu pedir a palavra, né, eu liguei e o cara me atendeu. A Guarda Civil me atendeu. Aí eu falei, gente, desculpa, né? Pedi desculpa pro rapaz que atendeu o telefone. Eu tô aqui na reunião do Conselho de Segurança e aí nós estamos falando a respeito do telefone 53. Neste momentinho deu ocupado e eu consegui. Aí ele falou, não, a gente viu que teve um telefone, realmente a demanda é grande e tal. Mas existe uma instabilidade, né? Que eu não sei como é que eles fazem, se tem algum sistema de ramal, de espera, mas dá como ocupado. E também eles perguntaram a respeito das informações da Guarda Civil, acho que o telefone não está no site da prefeitura. Eles falam isso também. E assim, alguns assuntos pontuais, né? Outra coisa, teve um rapaz que perguntou sobre a ação da polícia na última semana, no final de semana, na Vila dos Pescadores, né? O capitão Matos estava lá e ele disse que ele que estava coordenando, então ele explicou direitinho o que foi que aconteceu, né? Pediu para que a gente tome muito cuidado com as mídias sociais, tá? Com as falácias e com aquilo que é divulgado fora de contexto, sem um texto todo. Então ele falou dos episódios, realmente aconteceu algumas, acho que foram 2 pessoas que acabaram sendo baleadas de raspão, acho que uma senhora, um senhor e um rapaz, né? Mas ele disse, toda a ação está filmada pelas câmeras, tá? Nós chegamos no local, tinha sim meliantes, né, armados, e ele falou, além de várias coisas que ele explicou sobre a ação, ele falou uma coisa, Márcio, que me deixou muito preocupado. Ele disse que a situação está num ponto assim de ousadia tão grande que aqueles rapazes que a gente chama de olheiro, ele não corre mais. Ele vê a ação da polícia e ele disse, dá para ver de longe a gente chegando na rodovia, que a gente não chega. A gente chega na rodovia, para na frente do bairro, então todo mundo vê que vai ter uma ação. Pois esse que fica de prontidão vê e espera para ver se a polícia vai entrar no bairro, entendeu? Então, infelizmente, quando eles adentram aos becos, acaba havendo confrontos, né? Você vê uma pessoa armada, manda o cara parar, o cara não para, sai correndo, aí o outro ouve, para, opa, peraí, sai todo mundo correndo, né? No meio da população. E outra situação que me deixou mais preocupado foi que questionaram, né, como é que tá a questão da segurança. Ele disse que Cubatão, Guarujá, Santos e São Vicente são as cidades que mais se assemelham à situação do Rio de Janeiro, por conter becos, palafitas e morros. Se assemelham, não está dizendo que está igual. Então ele disse que as ações são muito difíceis de serem realizadas, né? Porque os nomes que ele até falou de um beco lá, que ele falou um nome que eles conhecem por um nome, mas na comunidade o nome é outro. Então até isso de logística prejudica. E ele falou que a cidade que está melhor é Praia Grande, porque a geografia, eu sempre falei, né, que Praia Grande até a geografia ajuda. Permite que, ele falou que praticamente não existem locais na cidade onde as viaturas não consigam entrar.
Então ele falou, Essa pediu. questão de acesso, né? Ele lamentou, ele explicou, olha, as pessoas que acabaram saindo feridas, não foi grave, graças a Deus. Disse que a moça que sofreu, eles não podem atender. Tá? Ele falou, a gente não Determinação pode. legal, a PM não pode socorrer. A gente não pode socorrer, chama a coisa, mas os populares acabaram colocando ela num veículo e levaram por causa do susto, né? Pô, levei um tiro, eu não vou querer saber se é de raspão, se é de escopeta, se vai ter problema ou não. Vai direto pro hospital. Perfeito. Mas ele disse que está acompanhando tudo, porque não fechou ainda. Eles fazem uma espécie de um relatório. Isso. Ele falou que não fechou ainda o relatório para saber a dimensão do que foi que aconteceu. Mas que 11 horas mais 25 minutos. Desculpa, só me estendi, mas esse assunto é importante pra caramba. TPC Notícias está lá, daqui a pouco vai ter essa matéria também a respeito do Consegue lá também. Pitica aqui com a gente, André aqui com a gente. Hoje o casal Pitica e André aqui. Pra quem não sabe, marido e mulher. Quantos anos casados, Pitica? 23. 23 anos. Você atura 23 anos, André. Mas eu não posso reclamar não, Márcio, porque não? quem dá mais trabalho sou eu. Tá vendo só? Eu dou mais trabalho. Tá vendo só? Já garanti que limpeta a barra. Me ajuda aí. Muita gente, inclusive pela cidade, diz que o André é um santo. Me ajuda aí. Viu aí, ó? Até santidade você ganhou aqui hoje. Me ajuda aí. Pô. É isso aí. Obrigado, Pitica. Obrigado, André. Obrigada mais uma vez, Márcio, pelo convite. Sempre que puder estarei aqui. Obrigado, pessoal, pela audiência. Em breve temos novidades aí, vai rolar mais um festival de rock aqui na cidade e eu já estou por dentro aí. Na próxima eu já venho com mais informações, hein? Obrigada, boa semana para vocês, até a próxima. Legal, André. Agradecer a todos, agradecer eu sempre agradeço a Maria Clara, que ela fica ali atrás escondidinha, mas é ela que faz a coisa toda funcionar. Agradecer você, Márcio, por toda quinta-feira permitir esse espaço para a gente vir aqui comentar e trazer notícias. E até a próxima quinta-feira estaremos de volta aqui com. Só a pergunta, é a primeira vez no debate? Os dois? Os dois É a primeira vez. Ele não quer me levar. Não, a gente já teve aqui um tempo atrás, quando o Márcio fazia o redondo foi aqui. Da fake news, né? Não, mas ali você ficou assim nos bastidores, eu lembro. Lembra que foi, acho que Patrícia estava aqui comigo. Sim. Patrícia Luz e eu. Mas era o Quinta das Meninas. Era o Quinta das Meninas, No debate, a gente falou assim, sobre fake news fazendo até. o quê aqui, Você estava transmitindo ao vivo pelo Facebook. Isso você mesmo. Estava nos bastidores. Você não debateu aquele dia. Você debateu hoje, mas debateu. E, gente, a gente debate pra caramba em casa, viu? Bacana. Bicho pega em casa, hein? Olha, se vocês gostaram, clica lá, diz, continua, vamos mais vezes. Não. Não. Bicho pega, Márcia. A gente tem umas discussões acaloradas, viu? É de economia, de bom. política, de preço de mercado. Meu filho, Isso o bicho muito pega. bom. Mercado principalmente. Né, amor? Shopping não, mercado. Não, mercado mesmo, Mercado, dia a dia. poxa, mas tá caro. Vamos para outro mercado. Vamos embora. Não. 11 horas mais 28 minutos, nessa descontração, vamos encerrando o Virtual News de hoje. Lembrando que você tem esse conteúdo disponível nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube e, claro, no site. Você vai poder ter acesso à reprise na íntegra e também aos cortes, né? Os drops do Virtual News de cada matéria. Assista, compartilhe, dê a sua opinião. Afinal dos contas, essa é a sua rádio virtual. Esse é o espaço mais democrático na rede mundial de computadores. Agradecendo ao André, agradecendo a Pitica, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a você. E até amanhã com mais um Virtual News. Se Deus quiser, e claro, fique com Deus e até lá.